Boa tarde, Pai Senhor. Quero deixar uma breve meditação para os nossos corações, que se encontra aqui em Mateus capítulo 10, o versículo 6, que diz assim: Mas antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Deus nos deixou uma missão para fazermos, pregar o evangelho a toda a criatura, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mas ele disse também assim: de graça recebeste, de graça dai. Você tem pregado o evangelho de Deus de graça ou você tem cobrado para pregar o evangelho de Deus? Porque Deus, ele deu poder e autoridade aos discípulos, né? Aos apóstolos. Ele nos deu autoridade e poder para pregar o evangelho. Ele nos deu poder sobre os espíritos imundos, para expulsar os demônios, para curar todo tipo de enfermidade e todo mal. Deus nos deu tudo isso de graça. E eu lhe pergunto, você tem pregado o evangelho de Deus de graça ou você tem cobrado para pregar um evangelho de graça? A palavra de Deus diz aqui: dai de graça o que de graça recebeste. Eu imagino Jesus observando lá do céu as pessoas pregando o evangelho hoje em dia, recebendo cachê, né, um cachê gordo. Eu imagino Jesus triste lá em cima, digo, como é que pode? Eu disse para pregar o evangelho a toda criatura, mas foi de graça. Por que é que essas pessoas têm pregado o meu evangelho dessa forma? Deus, ele te usa, sim, é claro, porque ele quer que o mundo ele seja pregado a toda criatura. Mas Jesus está muito triste com você porque você tem recebido para pregar um evangelho que é de graça, quando na verdade Deus disse: dai de graça o que de graça recebeste. Por que é que você tem feito o evangelho dessa forma? Por que é que você tem pregado, porque você tem louvado recebendo o que Deus te deu de graça? Deus não quer que você faça dessa forma. O reino dos céus é tomado à força. Muitas pessoas estão pregando o evangelho de maneira errada. Estão fazendo do evangelho uma fonte de renda. E não é dessa forma que você vai receber o céu. Não é dessa forma que você vai alcançar vidas. Sim, as pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Mas é de graça, irmãos. É de graça. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo era um dos maiores perseguidores cristãos. Ele prendia as pessoas, ele fazia coisas que não era agradável a Deus, mas Deus pegou ele, transformou e fez dele o maior pregador da Bíblia, o maior pregador do Evangelho, o maior mártir. Morreu por Jesus, sofreu por Jesus, foi perseguido por Jesus. E eu quero dizer, que evangelho é esse? Você está sendo perseguido por pregar o evangelho? Você está sendo caluniado por pregar o evangelho? Que evangelho é esse que você não passa por nada? Que você só recebe, mas não faz nada de graça para o reino? Que evangelho é esse? Jesus está dizendo nessa tarde: dai de graça o que de graça recebeste. Eu só vejo cantores, pregadores, pastores recebendo coisa motivacional, é isso, é aquilo, pregando, dizendo que é cristão, dizendo que é para Jesus, que é por Jesus, mas não é nada disso. Porque você está fazendo o ministério do Senhor Jesus uma fonte de renda e Deus não aceita isso. Dai de graça o que de graça recebeste. Abra sua boca para pegar o evangelho de graça. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. As pessoas precisam ser transformadas por Jesus, ser libertas, ser curadas, né? Ser limpas.
Mas tudo isso de graça. Se você sabe pregar o Evangelho, pregue o Evangelho de graça, porque você há de ter um galardão nos céus. A palavra de Deus diz em Mateus também que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não nos deixa faltar nada. Você lembra de Salomão? Quando Deus perguntou a Salomão o que Salomão queria? Salomão, pedes o que queres e eu te darei. Salomão abriu a sua boca simplesmente para dizer o que queria. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria. Quero sabedoria para saber conduzir o meu povo. O que foi que Deus fez? Como tu pediste a mim sabedoria, eu te darei até o que você não me pediu. Então Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe a minha e a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Então não precisa você fazer isso dessa forma, você pregar o Evangelho, cantar, louvar por dinheiro, quando na verdade Deus te mandou fazer isso tudo de graça, porque você recebeu a palavra de graça, você foi transformado de graça. Jesus pagou um alto preço por você, você recebeu a salvação de graça, e por que você prega o Evangelho dessa forma? Tem que receber para pregar o Evangelho. Para pregar numa igreja tem que receber. Para cantar num lugar tem que receber. Deus está muito triste. Se Paulo estivesse vivo aqui, Deus, eu creio que ele estaria envergonhado. Se João Batista estivesse vivo, ele estava dizendo, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Como? Ninguém vai escapar. Se você estiver pregando o Evangelho dessa forma, trate de mudar a sua atitude e pregue o Evangelho por amor a Jesus e não por amor ao dinheiro. Coloque essa palavra no seu coração, na sua mente e no seu coração. Dá de graça o que de graça recebeste. Esta é a palavra que Deus deixou hoje para o meu e o teu coração. Quando tudo que você fizer, faça-o de todo o coração. Não para homens, mas para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.